Bom dia. Abacuque capítulo 3, versículos 3 a 6. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Quem canta, seus males espanta, assim diz o ditado popular. É costume de todas as pessoas cantarem em diversas situações da sua vida. Sejam elas alegres, como uma festa de aniversário, um casamento ou o nascimento de uma pessoa, ou sejam elas tristes também, como nos momentos em que nós experimentamos, nos quais vemos pessoas cantando nas janelas para poder alegrar o coração umas das outras, cantando nas redes sociais para trazer um pouco de alento, quando diversos artistas ali fazem as suas lives, compõem as suas músicas. Isso é uma expressão, é um dom que Deus deu a toda a humanidade e vemos isso refletido, o cantar e tocar para a glória de Deus. A igreja também canta em todos os seus momentos. Em toda a sua história ela cantou as suas vitórias e as suas derrotas. Cantou louvando a Deus por tudo aquilo que Deus fez por eles no passado e também cantou nos momentos de tristeza e de tribulação. E estes versos que nós lemos aqui compreendem também uma canção que glorifica, que louva a glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas e que tem conduzido o seu povo. Depois de ter vislumbrado toda a situação em que o povo estaria, quando Deus suscitaria os caldeus, os babilônios, para trazer juízo sobre o seu povo, o profeta então ora a Deus pedindo, entregando a ele um dilema do seu coração. E em resposta à oração que ele fez, Deus responde dizendo que o seu povo deveria confiar plenamente nele, entendendo que ele é bom, santo e que também responsabilizaria os seus perseguidores por tudo aquilo que eles estão fazendo com o seu povo, mas que ele cumpriria cabalmente os seus propósitos e não destruiria totalmente o seu povo, bastando ao seu povo viver pela fé, confiando totalmente em quem Deus é e no que Ele faz. Partindo disso aí, então, o profeta expressa sua confiança nesse cântico, nesta oração, entendendo que o seu louvor também seria registrado para ajudar o povo nos momentos de tribulação que estavam por vir, nos momentos de tristeza em que eles passariam. E estes versos nos ensinam então os componentes do louvor, os componentes do que consiste o louvor baseado neste texto. E o primeiro componente nós podemos ver que está no versículo 3, que nos ensina que o louvor consiste em refletir sobre os atos de Deus. O profeta cita duas cidades muito importantes para a história de todo o povo de Deus, que é Temã e o Monte Parã. Foram lugares onde Deus ali manifestou-se diante do povo, conduziu o seu povo em todos os seus feitos. Trata-se da jornada do povo de Deus, quando eles saíram do Egito e quando eles trilharam pelos desertos, quando eles conquistaram ali, quando Deus deu a terra prometida a eles. O profeta recorda daquilo que Deus está fazendo e que Deus se manifestou nesses lugares, que Deus vem desses lugares, uma manifestação da vinda, uma teofania, no qual Deus se manifesta no Antigo Testamento em alguns lugares, trazendo ao povo a glória, apresentando ao povo a sua glória, a sua aparição nos momentos mais importantes da sua história. Deus veio nestes lugares, Deus fez atos gloriosos no seu passado
E então o profeta recorda daquilo que Deus fez para trazer esperança ao seu coração e ao coração do seu povo, entendendo que também Deus vem e que ele virá novamente, que ele viria novamente. A partir deste verso, podemos linkar com a epifania de Deus, com a grande manifestação de Deus, a grande teofania que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus se encarna e vem encarnado em Cristo Jesus, em um homem, e então mostra toda a glória que ele tem para as pessoas e cumpre cabalmente os seus propósitos de salvação. E ainda nos remonta à segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para então consumar todos os seus propósitos redentivos para com o povo de Deus. E somente esta vinda de Deus, somente este recordar dos atos de Deus, deste Deus que veio e fez grandes atos, salvando o seu povo, preservando a vida do seu povo, é somente essa vinda que dá esperança ao povo de Deus e uma certeza genuína de que nós podemos então caminhar e viver neste mundo entendendo que Deus está conosco. Partindo do versículo 4 até o versículo 6, vemos então o segundo componente do verdadeiro louvor. O louvor consiste também em refletir sobre o poder de Deus. Deus, além de fazer atos poderosos, de agir poderosamente na vida do seu povo, ele também tem poder sobre todas as coisas. E aqui o verso 4 exprime este poder de Deus em figuras como a luz, como os raios que brilham da sua mão, da onde está o seu poder. É claro que nós podemos apenas compreender a glória de Deus por meio de figuras, por meio de termos correlatos àquilo que expressam de alguma forma esta visão de um Deus glorioso. E nós entendemos, como nos diz o Novo Testamento, que Deus é luz, que Deus habita em luz imarcessível, que Deus, ele está com toda a sua glória, com todo o seu poder, governando e reinando sobre todas as nações, sobre toda a terra. Deus é um Deus glorioso. O Deus a quem louvamos é um Deus poderoso, que governa e reina sobre tudo e sobre todos. E ele governa sobre a peste, como diz o versículo 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Talvez fazendo uma referência àquilo que Deus fez no Êxodo, em que ele provou ali toda a sua glória, mostrou a sua glória a Faraó e ao povo do Egito, enviando peste sobre aquele povo, porém deixando o povo de Deus intacto, livrando o povo de Deus nesses momentos. Talvez nós nos assustemos com a peste que nós temos visto aqui diante dos nossos olhos, com as notícias tão tristes, com as estatísticas que estão diante de nós, mas nos lembremos que a peste não está fora do controle de Deus. Deus é quem governa sobre todas as coisas, e até mesmo uma situação de calamidade como nós vivenciamos nos dias de hoje com o coronavírus não está fora daquilo que Deus faz. E não apenas a peste, mas também as nações, como diz no versículo 6. E ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Ele assusta as nações, os reinos, os homens, os governadores, os reis, os poderosos, todos se assustam diante do poder e da grandeza de Deus, porque ele é quem controla todas as coisas. Nós não estamos entregues às mais diversas teorias de conspiração. Nós não estamos entregues aos poderes e à ganância dos homens. Por mais que esses homens pensem que eles exercem um poder absoluto sobre todos, eles estão totalmente enganados, porque as nações, com todos os seus governos, toda a sua estrutura, elas se assustam diante do Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Deus é poderoso sobre tudo, e não apenas as nações, mas sobre toda a criação, sobre a natureza. Diz o versículo 6 que os montes se esmigalham, os outeiros eternos se abalam, mostrando que nada que pode parecer consistente neste mundo está fora, que está longe de ser alcançado pelo poder de Deus, pela glória de Deus.
essas coisas todas são como um nada diante dele. Deus é soberano. Deus, ele é poderoso e exerce o seu poder sobre tudo o que está acontecendo, sobre tudo o que está ao nosso redor, sobre todas as nossas situações. Por isso, esses versos nos convidam a louvar a Deus nos dias de hoje. Tiremos os nossos olhos das estatísticas, tiremos os olhos das más notícias que temos ouvido, e certamente elas permanecerão conosco por mais algum tempo, mas coloquemos os nossos olhos no Senhor. E assim como o profeta Abacuque fez, oremos cantando a Deus, louvando a Deus por tudo que Ele fez. Louvemos a Deus pelo que Ele fez em nossa história, em nossa vida, pela forma como Ele nos redimiu das trevas e nos trouxe até o reino do Filho do seu amor, até o reino de Cristo, como Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Louvemos a Deus pela vida, pelas provisões diárias, pelo cuidado que Deus tem expressado em nós, pelos momentos de vitória que nós passamos e também pelos momentos de tristeza. Louvemos a Deus pelos seus atos, pelos atos maravilhosos do Espírito Santo em nossa vida, por aquilo que Ele tem feito em nosso coração, nos santificando, nos amadurecendo, nos preservando em todas essas situações. Louvemos a Deus porque Ele é glorioso e controla todas as coisas. Pestes, economia, governo, natureza, terremoto, tudo o que pode acontecer não está fora do controle do nosso Deus. Louve-o porque a sua glória enche toda a terra. O seu poder está perceptível sobre tudo o que existe, sobre todas as circunstâncias. Louve a Deus porque Ele preserva a vida da sua igreja, preserva a vida do seu povo. Ainda que muitos de nós venhamos a sofrer com todas as coisas que nos acontecem, e muitas vezes muitos de nós podemos até perder a nossa vida nessas circunstâncias. Contudo, a nossa vida está reservada em Deus, protegida em Deus, e ela está diante de Deus o tempo todo e viverá para sempre com Ele, e desfrutará de paz e alegria, desfrutará de descanso e regozijo em todo o tempo. Louve ao Senhor neste dia, glorifique a Deus assim como o profeta fez, mesmo depois de ter vislumbrado uma situação alarmante, uma situação de dificuldade que viria sobre o seu povo. Os olhos do profeta estavam no Senhor e, por isso, ele louvou expressando a sua confiança. Ele cantou expressando a confiança em Deus que estava cuidando do seu povo. Vamos cantar também? Vamos adorar junto com o profeta? Que Deus nos abençoe neste dia de hoje.